Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Nanda Risse, estrategista de carreira, e você está no SOS Carreiras, o podcast que resolve os seus problemas, insatisfações e preocupações sobre carreira e trabalho. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Quanto o autoconhecimento pode ajudar você a ter uma carreira mais satisfatória? A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e é importante que a gente se destaque para alcançar alguns objetivos profissionais. E uma das maneiras de fazer isso é justamente através do autoconhecimento. Então, fica comigo e descubra como essa ferramenta pode te ajudar a traçar um plano de carreira mais assertivo. Antes da gente falar propriamente sobre a importância do autoconhecimento, eu quero dizer que autoconhecimento é conhecer a si mesmo, para você ter capacidade de tomar decisões importantes e alcançar seus objetivos. Na questão profissional, a gente precisa entender o que é valor para mim, o que eu tenho, que eu sei, que eu faço bem e que pode me ajudar a crescer profissionalmente. Quais são meus gaps? Quais são as coisas que eu não tenho, não sei ou não faço suficientemente bem, que pode se tornar um ponto de desenvolvimento? Esse tipo de conhecimento, ele é a base para que você crie próximos passos para a sua carreira. Nós não fomos treinados para o autoconhecimento. A gente não sabe como fazer isso. Nós começamos nossa vida observando outras pessoas para aprender a andar, para aprender a falar. A gente percebe como é que a pessoa fala, como é que nossos pais, professores, colegas, irmãos, parentes falam, andam, conversam. E a gente vai crescendo com este parâmetro de que se eu preciso ser alguma coisa, eu preciso olhar para fora para saber como é que se faz. Quando, na verdade, em vários momentos a gente devia se voltar para dentro e questionar as nossas opiniões, questionar as nossas verdades. Então, quando você diz, né, eu não sou bom com idiomas, tá, mas por que você não é bom com idiomas? Quer dizer, em algum momento da tua carreira, na tua vida, na escola, você tirou uma nota baixa numa prova de inglês, e aí criou-se na sua cabeça de que idiomas não é algo para você. E conforme você foi crescendo e passando por outras experiências, você foi reforçando essa ideia sobre si mesmo. Mas a gente não se questiona, por que eu não sou bom com idiomas? Quais são as minhas dificuldades? E aí chega um momento, por exemplo, na tua carreira, em que ter um segundo idioma é muito importante. E você já determinou que você não vai conseguir fazer. Agora, eu preciso começar a olhar para dentro. Então, como é que a gente usa o autoconhecimento para planejar próximos passos de uma carreira? O primeiro passo é fazer uma análise profunda sobre si mesmo. Quem sou eu? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Onde eu quero chegar? Principalmente onde eu quero chegar. Porque se você pensar bem, o trabalho ele é o meio para você conquistar uma vida desejada, uma forma de viver específica que é boa para você, que você considera boa. Então, o que eu preciso fazer para conquistar um trabalho ou uma carreira que vai me levar para esta vida? Muitos dos meus clientes têm a principal dificuldade das pessoas, e isso acontece com muitos dos meus clientes, é justamente isso. Quando eu pergunto, mas aonde você quer chegar com a sua carreira? Aonde que a sua carreira precisa te levar? E as pessoas não sabem dizer. E normalmente vem aquelas respostas superficiais e genéricas. Eu quero ter uma boa condição financeira. Tá, mas o que é uma boa condição financeira para você? O que significa ter uma boa condição financeira? É ter uma mansão, uma Ferrari? Ou se você tiver um apartamento de 2 quartos e um carro popular já tá bom? O que significa isso? É uma reserva financeira para o futuro? Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de questionamento é que nós não estamos acostumados a fazer. Então, você pode começar aí, senta aí, pega uma caneta, pega um papel e começa a listar. Bom, eu, eventualmente, estou querendo fazer alguma mudança na minha carreira. Ou eu estou querendo evoluir aonde eu estou, ou eu estou querendo mudar
alguma coisa ou de empresa, ou de área, ou de função. Então, eu preciso saber o quanto eu estou ou não preparado para essa mudança, para essa evolução na minha carreira e entender principalmente o que é que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse lugar. Então, eu preciso entender primeiro quais são as minhas habilidades e as minhas competências já desenvolvidas. Aquilo que eu faço bem, aquilo que eu sei fazer, que eu conheço a teoria, que eu tenho base para dizer, olha, isto eu faço, isto eu não faço. E principalmente aquilo que você faz bem. E se você puder acrescentar coisas que também você gosta de fazer, porque não vamos esquecer disso, gente. Carreira, trabalho, não é para ser sacrifício mais. Obviamente que não existe trabalho perfeito, empresa perfeita, vocês vão me ouvir dizer muito isso, ah, mas eu preciso ter um mínimo de satisfação pessoal, porque senão eu não consigo me manter nesse trabalho, senão eu não consigo crescer nesse trabalho. Se for uma coisa sacrificante demais para mim, é um negócio que não vai se manter e em algum momento eu vou desistir e vou embora. Então, o que que eu faço bem, o que que eu conheço bem e o que que eu gosto de fazer. Se você não consegue fazer uma lista muito ampla com o teu cenário atual, lembra das outras posições que você já teve, né? Naquele emprego anterior, naquela empresa anterior, o que que você fazia bem, pelo que as pessoas te elogiavam, pelo que as pessoas te buscavam você para dar alguma dica, para ensinar alguma coisa. Faz essa lista. Quais são as suas habilidades? E lembrando que são as habilidades e competências técnicas, ou seja, aquela que você aprendeu na faculdade, no curso ou na prática, e as suas competências comportamentais. Um parênteses aqui, competências comportamentais, elas não são bobagem. Se você ainda pensa que empatia, comunicação, relacionamento, negociação, liderança, são coisas que você aprende e vamos ver se eu tenho, se eu não tenho, né? Não. Esse tipo de coisa são competências, ou seja, elas podem ser desenvolvidas. E você precisa ter claramente na sua mente quais delas você já tem desenvolvida e quais delas são oportunidades de desenvolvimento. Uma outra questão em relação à carreira, planejar a carreira, próximo passo, usando o autoconhecimento, é quais são os meus valores. Já aconteceu de eu atender pessoas que estavam aparentemente num emprego que teria tudo que a maioria das pessoas gostaria de ter, um bom salário, uma posição de status até interessante, bastante benefícios. Só que, vamos supor, a pessoa é vegetariana e ela trabalha no frigorífico. Como é que você, que é vegetariano, que tem, que acredita que é importante não se alimentar dos animais, vai trabalhar feliz, satisfeito e engajado numa empresa que mata os animais para vender? Então, eu estou dando um exemplo óbvio, mas tem muitos outros valores que são importantes. Então, por exemplo, se é importante para você trabalhar, estar num ambiente onde as pessoas saibam a importância de respeitar o outro, respeitar as diferenças, a diversidade, e você precisa identificar que esse é um valor para você. Se esse é um valor para você, quando você está numa busca, por exemplo, de mudança de empresa, isso tem que ser importante. Isso tem que ser levado em consideração. Seus valores são aqueles que guiam as suas decisões, os seus comportamentos e a forma como você vê o mundo. Quais são os seus valores? Esses valores, eles estão em concordância com a área, com a posição, com a empresa ou com as atividades que você exerce? Você precisa entender quais são os seus valores e princípios pessoais e como é que eles se alinham com o seu objetivo profissional. Outra coisa é identificar pontos de melhoria ou pontos fracos, como algumas pessoas costumam dizer. O que são pontos fracos ou pontos de melhoria? Aquilo que eu ainda não sei e que é relevante para aquilo que eu quero como objetivo profissional. Então, vamos supor, se você quer ser líder de uma equipe e nunca liderou ninguém, não conhece nada sobre liderança estratégica, situacional, coach, etc.,
provavelmente você vai ter que buscar, primeiramente, esse conhecimento teórico e depois a aplicação prática dele, de alguma forma, já com seus pares, mesmo antes de você ser líder, tá? Então, só que tem uma diferença. As pessoas acham que ponto fraco é tudo que eu não sei. Só que tudo que eu não sei é muita coisa. Será que eu tenho que desenvolver todas essas coisas? Então, o que entra nessa lista, né, entre aspas, sobre meus pontos fracos ou meus pontos de melhoria? Aqueles que eu ainda não desenvolvi, mas que são altamente relevantes para a posição que eu quero obter. Então, eu quero ser líder, eu tenho que desenvolver, e não tenho as competências, eu tenho que desenvolver as competências de liderança. Eu vou trabalhar, por exemplo, com atendimento ao cliente. E lá no atendimento ao cliente não se usa, sei lá, PowerPoint. Então, eu não vou colocar na minha lista de pontos de desenvolvimento aprender PowerPoint. Aquilo não é relevante para esse próximo passo que eu quero dar. Percebe que essa lista de habilidades e competências, de pontos de melhoria, pontos fracos, ela depende de você determinar qual é o teu objetivo de carreira. Percebe que aquele primeiro passo que a gente falou sobre o que é que você quer, onde você quer que a sua carreira te leve. E aí, a gente vai voltar nisso depois, é justamente você determinar que vida você quer ter daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Nanda, pelo amor de Deus, mas como é que eu faço para planejar 10 anos para frente? Não precisa ser 10 anos para frente, mas no mínimo você tem que ter um objetivo, que fugiu a palavra agora, a, o desejo, de querer chegar em algum lugar. Se você fala assim para mim, não, Nanda, eu quero continuar no mesmo lugar que eu estou no próximo ano, no próximo, no próximo e no próximo. Você pode? Pode, é lógico que pode. Só que em algum momento a empresa também vai querer saber. E aí, criança? Você vai ficar aí esquentando essa posição aí até quando? Isso não pode não ser uma coisa legal para a tua imagem dentro da empresa. Agora, em algum momento, todos nós sentimos necessidade de mudar. Então, a gente precisa levar isso em consideração, não pode ignorar essa sensação. Então, vamos lá, recapitulando. Primeira coisa, eu preciso entender aonde eu quero que a minha carreira me leve. Daí, eu tenho que fazer uma lista de tudo que eu sei profundamente, né? Vou observar profundamente, uma lista de todas as minhas habilidades, competências técnicas e comportamentais. Vou analisar quais são os meus valores e princípios que eu quero e preciso preservar nessa nova posição, nessa nova empresa, nessa nova área, né? Então, eu preciso avaliar o quanto elas se alinham a esses meus objetivos profissionais. E, então, identificar quais são os meus pontos de melhoria para eu chegar nesse objetivo profissional, de área, de posição ou de empresa, né? O que eu preciso aprender e desenvolver para chegar lá? Coisas que são relevantes e que verdadeiramente vão me ajudar a chegar nesse lugar. Pensando nessa questão, voltando um pouco nessa questão do identificar o que eu quero viver, de novo, o dinheiro e a carreira, ele é o meio de conseguir, só que ele não pode ser um meio sacrificante. Então, eu vou juntar aquilo que eu quero para a minha vida, quer dizer, onde que eu quero morar, que coisas eu quero proporcionar para mim e para minha família, quais são, que viagens eu quero fazer, qual é a rotina que eu quero ter, e esse trabalho tem que se encaixar nessas coisas todas que a gente falou. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, gente. Então, com base nessas informações todas que você vai extrair de si mesmo, você consegue criar um plano de carreira. O que é um plano de carreira? É um conjunto de ações que você desenha para chegar num objetivo específico. Então, definir objetivos claros e realistas, tanto de curto quanto de longo prazo, priorizar aqueles que estejam mais alinhados com seus valores e habilidades, identificar as habilidades que eu preciso desenvolver, buscando cursos, treinamentos e mentorias para me aprimorar, para me desenvolver, e não esquecendo de definir um plano de ação com prazos para cada objetivo profissional que eu quero. Se você usar o autoconhecimento para planejar a sua carreira, você estará mais alinhado com seus objetivos, consequentemente, mais motivado e realizado profissionalmente. Lembra que o autoconhecimento é uma ferramenta contínua.
A gente não para, a gente tem muito a se descobrir durante toda a vida. Então, você deve rever sempre para poder adaptar as mudanças e para evoluir pessoal e profissionalmente. Só para concluir, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Lembre-se de que autoconhecimento e planejamento é possível alcançar, com eles é possível alcançar o seu objetivo e ter uma carreira bem-sucedida. Se você gostou, compartilha com seus amigos. E se você quer que eu responda a sua questão, sua situação, analise sua situação, traga para mim, mande e-mail para nanda@nandarice, com 2 Cs, .com.br, e no assunto você coloca SOS Carreiras e descreve para mim qual é a sua dúvida de carreira e trabalho, qual a situação que você está passando que você gostaria de apoio e resolução. Conte comigo hoje e sempre. Compartilha com os amigos esse podcast e eu agradeço por você ter ficado comigo até o final. Um abraço e até a próxima.